Hoje nós vamos para mais um encontro do nosso Clube do Livro. E o livro que a gente vai ler hoje é o livro Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. E esse livro é bastante interessante porque ele traz a história, o viés da rejeição, trazendo como a rejeição como uma raiz, né? E ele diz que a árvore, ela tem raízes, e as raízes determinam os frutos. E aqui a analogia conosco, né? Nós somos a árvore e nós temos raízes. E onde nós estamos plantados vai determinar quais são os frutos que nós estamos dando, né? E a rejeição, ela começa como uma semente que ela é plantada na nossa vida por meio de vários acontecimentos. Então, ela não é uma coisa pontual, mas são situações que acontecem na nossa vida, nos nossos relacionamentos, que vão sendo plantados dentro de nós e que vão frutificando, e que vão gerando marcas, e que vão trazendo a rejeição, aquela vai se enraizando dentro de nós. Então, o livro fala uma passagem que diz: você pode realmente se rejeitar porque alguém mais o rejeitou. E você vai se tornando cheio de confusão. Você vai se tornando cheio de tormento interior. E a sua árvore, né? Ela começa a carregar frutos ruins. E esses frutos ruins são depressão, negativismo, falta de autoconfiança, ira, hostilidade, ódio, falta de perdão, crítica. Tudo isso vem de uma raiz de rejeição. Vem de situações que fizeram você se sentir rejeitado. E esses frutos podres vêm de uma raiz podre. Para que a gente consiga dar bons frutos, a gente precisa ter boas raízes, porque é a raiz onde ela pega o nutriente daquela terra onde você está plantado, e ela traz todo o nutriente para o resto da árvore. Então, para que os frutos tenham bons nutrientes, as raízes precisam estar enxertadas em um bom solo. Então, o fruto da nossa vida tem origem onde nós estamos enraizados. Mas a gente precisa entender que ninguém atravessa essa vida escapando totalmente da rejeição, né? Mas que até o próprio Jesus, ele foi rejeitado quando ele esteve aqui. Ele não teve aceitação, ele não teve aprovação, mas ele teve rejeição. Não aceitaram ele como Cristo. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou tudo isso para que a gente pudesse ser liberto da rejeição. Então, toda raiz de rejeição, ela pode ser reestruturada por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, a rejeição, ela é uma das armas favoritas que Satanás usa contra mim e contra você, para que ele planta sementes de rejeição a todo momento, através de abusos, de conflitos, de divórcios, de abandonos. Todas essas situações são sementes plantadas para que a raiz da rejeição esteja dentro de nós. Então, se você tem uma raiz de rejeição na sua vida, você precisa entender que essa rejeição ela vai influenciar, ela vai brotar nos seus relacionamentos. Por isso que existe tantos relacionamentos entre pai e filho com conflito, com rejeição, porque aquilo que não está bem resolvido em nós, a gente acaba depositando nas outras pessoas à nossa volta. Então, a gente precisa entender que é apenas um pouco de rejeição, uma situação em que você se sentiu rejeitado, pode causar uma ferida para sua alma. E essa ferida na sua alma, ela vai abrir uma porta
E por meio dessa porta, o diabo ele pode trazer um espírito de rejeição que passa a governar a sua vida. Por isso que a gente precisa estar atento a certas situações que vão vir tentando plantar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, essa raiz de rejeição. A gente precisa entender que Jesus, ele não nos rejeita. Todas as outras pessoas aqui podem nos rejeitar, mas ele não nos rejeita. Então a gente não pode permitir com que essa porta seja aberta, porque quando essa porta ela é aberta, a rejeição ela passa a governar a nossa vida, a gente se torna escravo da rejeição. Então, uma vez que o diabo ele sabe que nós somos vulneráveis em certa área, ele sabe os nossos pontos fracos, ele sabe onde nós caímos e ele vai atacar ali, vez após vez, para ver se ainda existe alguma fraqueza naquela área da sua vida, para que ele possa te atacar, para que ele possa gerar situações que te tragam sentimentos de rejeição novamente. Porque a, a libertação, ela vem de uma forma gradual. Para nós podermos nos libertar dessa raiz de rejeição, é algo que é gradual. E nesse processo, a gente precisa estar fortalecido no Senhor, para que a gente não esteja vulnerável aos ataques de Satanás. Para que a gente não esteja vulnerável a certas situações que nós já vencemos e vem novamente. A gente precisa ter uma nova postura. Isso a gente só consegue se estivermos alicerçados no Senhor. E quais são os resultados da rejeição? A rejeição ela traz medo, desesperança, sentimentos de defesa. Você está na defensiva ali nos relacionamentos a todo momento. Você é uma pessoa desconfiada, você não consegue confiar naquela outra pessoa que está ali do seu lado. Você sempre fica com o pé atrás. Um sentimento de competição. Você quer ser melhor do que aquela outra pessoa para que você não se sinta rejeitado. Ciúmes, desrespeito, perfeccionismo. Todos esses são sentimentos que são resultado de uma raiz de rejeição. Então, o medo, por exemplo, o medo do homem, ele vai nos levar a buscar agradar aos homens, em vez de agradar a Deus. Quando a gente age nessa necessidade de aprovação do outro, a gente esquece de quem realmente precisa nos aprovar, que é o Senhor. Então, a vontade de Deus é que a gente siga a direção do seu Espírito, do Espírito Santo, e não que a gente siga as exigências, aquilo que para suprir as expectativas das outras pessoas. Quando a gente age dessa forma, a gente está se afastando do Senhor, a gente está desagradando ao Senhor, a gente está vivendo em desobediência ao Senhor. Então, o Satanás ele vai usar o medo da rejeição para manter as pessoas fora da vontade de Deus. Muitas vezes o Senhor ele está te pedindo para você fazer algo e você está paralisada e você está fugindo porque você tem medo do que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão falar, de não suprir as expectativas das outras pessoas a respeito da sua vida e você sai do centro da vontade de Deus e você abre mão daquilo que Deus tem para a sua vida quando você tenta agradar as outras pessoas, quando você tenta suprir as expectativas que os outros têm sobre você. Você deixa de fazer a vontade de Deus. E isso é uma armadilha que Satanás faz para que você não cumpra o seu chamado, o seu propósito, para que você não viva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o medo de ser rejeitado, ele vai te levar a um perfeccionismo infrutífero, porque
ele vai te tornar viciado. Por exemplo, no trabalho, você quer trabalhar a todo momento para que você possa ter o seu valor medido por aquilo que você faz, né? O perfeccionista, ele se sente como se ele pudesse fazer tudo perfeitamente. Ele tem que fazer tudo da forma mais perfeita possível para que ele não seja rejeitado. Porque quando ele não comete erros de nenhuma forma, então ele não tem motivo para ser rejeitado. Ele não vai se sentir, não vai sentir a dor da rejeição. Mas isso, na verdade, é um engano. É um grande engano. Porque a pressão, esse esforço que a gente faz para ser perfeito, ele vai roubar a nossa alegria. Ele vai nos fazer se sentir cansado. A gente não consegue descansar no Senhor. A gente não consegue desfrutar da vida quando a gente está a todo momento querendo ser perfeito, querendo fazer tudo da melhor forma possível. E o que é que acontece? Você vai se desgastar, você vai se cansar e você vai ficar pelo meio do caminho. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. E o perfeccionista, ele exige perfeição dos outros. Ele acaba colocando sobre aquela outra pessoa aquele fardo. E como ele exige de si mesmo a perfeição, então ele quer que as outras pessoas façam da melhor forma possível. E essas expectativas irrealistas, ele vai colocar uma pressão nos relacionamentos. Ela vai colocar uma pressão para que a outra pessoa supra as suas expectativas, senão você não quer. E é isso que arruína muitos casamentos. É isso que arruína muitos relacionamentos entre pais e filhos, entre colegas, entre amigos. E você vai deteriorando cada um dos seus relacionamentos quando você age buscando ser uma pessoa perfeccionista para não ser rejeitado. Então, o diabo ele está sempre presente para te condenar, para te trazer culpa, para dizer que você não é bom. Mas até quando você comete um pequeno erro, ele está lá para dizer: tá vendo aí? Você é isso, você é aquilo outro por conta do seu erro. Mas não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Quando você está sob condenação, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue entrar na presença do Senhor. Você não consegue se relacionar com o Senhor. E porque a culpa e a condenação, ela vai deixar você sob pressão. Ela vai fazer com que você se sinta ruim, uma pessoa má, uma pessoa rejeitada, uma pessoa condenada. Mas o Senhor, quando ele se entregou na cruz por nós, ele levou sobre ele todas as nossas falhas, todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados. E nós podemos entrar na presença dele e nos arrepender. E ele já levou sobre ele tudo isso. Essa é a verdade. E a gente precisa entender que um cristão maduro sabe que, mesmo fazendo o seu melhor, ainda vai cometer erros, porque nós somos humanos. Nós temos ainda o pecado sobre nós, mas através do arrependimento é que nós nos achegamos ao Senhor e somos perdoadas. E na parte do livro que fala o que é perfeito aos olhos de Deus. O que é perfeito aos olhos de Deus é um coração perfeito diante dele. É um coração, é uma pessoa que quer fazer tudo corretamente. Ela deseja no coração dela fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ela está prosseguindo, ela está se aperfeiçoando e ela ama Jesus de todo o coração. Mas ela sabe que ela vai errar. Mas ela continua desejando agradar ao Senhor, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que é certo, cumprir os princípios.
É isso que agrada a Deus. A perfeição, ela só é encontrada em Cristo, quando a gente coloca a nossa confiança nele e passa a depender dele. É assim. Esse é o caminho. Não é depender das nossas próprias forças, da nossa própria convicção. Não é depender do Senhor. Então, tem uma frase no livro que eu achei muito interessante, que fala: Deus deixa patentes as imperfeições de alguns dos seus escolhidos. Ou seja, Deus deixa visível as nossas imperfeições de forma proposital, para que a gente possa estar numa posição em que Ele pode nos usar. Porque Deus, ele usa homens e mulheres humildes e não aqueles que pensam que são capazes de si mesmo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele usa as coisas fracas para confundir as coisas pequenas. Porque quando nós estamos nessa posição de humildade, sabendo que nós não conseguimos, que nós não somos capazes, mas somente através do Senhor é que nós conseguimos fazer a vontade dele. É assim que o Senhor usa aqueles que acham que não são, para confundir os que são. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a forma como o Senhor age. Então nós precisamos ter um coração humilde, e entender que as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, é tudo que o Senhor quer, para que Ele possa se aperfeiçoar em nós, para que o poder dele se manifeste através de nós. E quando algo acontecer na nossa vida, todos saibam que é somente pela graça do Senhor. É somente por ele, não foi por nós. Então, o Senhor, ele deseja que eu e você sejamos seguros. O que significa ser segura? Segurança é algo que tem pleno domínio, é algo que é forte, que governa, que está sem ansiedade, que está livre, que vive em liberdade. É assim que o Senhor deseja que nós sejamos. Porque o contrário disso são as pessoas inseguras. Quando nós estamos nessa situação de sermos inseguras, a gente está constantemente atormentado pelo que as outras pessoas pensam. Nós nos tornamos pessoas que vivem para agradar as outras pessoas, ao invés de seguir a direção do Espírito Santo. Pessoas inseguras são controladoras, manipuladoras. Não sei se você já conheceu pessoas que querem que tudo outras pessoas façam da forma que ela quer, que ela manipula as situações, que ela quer controlar tudo. São pessoas inseguras. E elas fazem isso para que elas não sejam rejeitadas, porque elas têm medo de serem rejeitadas. Então, elas parecem ser fortes, mas elas vivem com um grande temor. Elas vivem a todo momento com medo de serem rejeitadas. Então, são pessoas que, as pessoas que são realmente fortes são aquelas que são capazes de deixar com que as outras pessoas sejam livres. É isso que é ser uma pessoa segura, uma pessoa forte, uma pessoa que sabe quem é em Deus. Ela permite que os outros sejam livres. Ela não quer controlar e manipular as outras pessoas. Então, não deixe com que a opinião de alguém determine o seu valor. Não é a opinião dos outros que dizem quem você é, não, que diz qual é o seu valor. Por quê? Sempre vai ter pessoas que não gostam de nós, que não gostam das coisas que a gente faz. A gente pode fazer da melhor forma possível, mas ela simplesmente não se agrada e tá tudo bem. Isso não significa que nós não temos valor, entende? Então, porque tudo que basta para que o diabo destrua o nosso valor é encontrar alguém que nos rejeite,
não é verdade? Sempre que a gente se sente rejeitada, a gente se sente sem valor. Então, o Satanás, ele usa isso para distorcer quem nós somos, para distorcer a nossa verdadeira identidade. Então, nós devemos deixar que Deus remova essas percepções erradas que colocaram no nosso pensamento e se substitua elas por uma percepção correta, por aquilo que Ele mesmo fala ao nosso respeito, que nós somos amadas, que nós somos escolhidas, separadas, que nós somos corajosas. Nós precisamos trazer à nossa mente aquilo que o Senhor fala sobre nós. E porque Deus ele não nos criou para sermos rejeitados. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Porque se nós cremos em Jesus e recebemos ele como nosso Salvador, ele nunca vai nos rejeitar. Nós nunca seremos rejeitadas, porque ele não nos rejeita. Se a gente confiar em Deus, em vez de viver ansioso, com medo, nós não seremos devastadas pela rejeição. Se nós confiarmos que Ele nos ama e que Ele se entregou por nós, o maior sacrifício de todos, nós nunca nos sentiremos rejeitadas. Nunca mais. Nunca mais. E quais são os padrões que a gente usa para se proteger contra a rejeição? Tem um capítulo do livro que fala sobre esses padrões e eu quero compartilhar aqui com você, para que você identifique se você tem utilizado esses padrões, para que você tenha clareza o porquê desses comportamentos que você está tendo, que vem de uma raiz de rejeição. Quando você identifica essa raiz, você começa a se curar, você começa a se libertar, você começa a mudar a sua raiz, onde você está plantado, para que você comece a dar bons frutos. Então, o primeiro dele é o voto secreto. O que significa esse voto secreto? É uma promessa que nós fazemos a nós mesmos para nos proteger. Exemplo. Você passou por uma situação onde você foi violentada, fisicamente, emocionalmente. Então você coloca na sua mente, você cria esse voto com você de que ninguém nunca mais vai te machucar. Então, esse tipo de pensamento pode causar um bloqueio, impedindo que a gente se envolva com outras pessoas. Porque todos os nossos relacionamentos a gente corre o risco de ser magoado, de as pessoas fazerem, falarem coisas que nos entristecem. Então, quando a gente coloca esse padrão de pensamento de que ninguém nunca mais vai nos machucar, a gente também não vai querer se relacionar mais com as outras pessoas. A gente vai querer se isolar. Então, a gente se retrai, a gente se isola, mas esse não é o plano do Senhor para nossas vidas. O plano do Senhor é que a gente se relacione uns com os outros, para que a gente viva em comunhão, porque nos relacionamentos nós somos aperfeiçoadas. Assim, a palavra de Deus fala, né? Assim como um ferro afia outro ferro, assim um amigo afia o outro. Então, para que a gente seja afiado, para que a gente amadureça, para que a gente seja moldado, a gente precisa viver em comunidade. A gente precisa viver em relacionamento. Então, o segundo padrão de proteção é o fingimento. Não sei se você já viu ou já fez, já passou por essa situação, né? Existem muitas pessoas com muitas feridas e dores, mas elas se mantêm dizendo: Isso não me importa, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. São aquelas famosas pessoas que colocam as coisas na gaveta e querem esconder e fingir que tá tudo bem.
E aí o que acontece? Elas começam a edificar muros em suas vidas por meio da falsidade. Porque você está sendo falsa, você está fingindo que aquilo não está acontecendo na sua vida. E você começa a edificar muros. Então, esse é um outro padrão de proteção contra a rejeição. O terceiro padrão é a autodefesa. Quando a gente tenta colocar muitas regras nos nossos relacionamentos, é uma forma sutil de autodefesa. A gente está tentando dizer às outras pessoas como nos tratar, para que a gente edifique muros de proteção na nossa vida. Então, a gente diz como que nós devemos ser tratados, para que a gente não seja rejeitado. Isso é uma outra forma de proteção, uma autodefesa, para que você não seja magoado, para que você não seja rejeitado. Mas a gente precisa lançar a nossa defesa ao Senhor, porque é Ele é o nosso defensor, somente Ele. O quarto padrão é o de defesa verbal. A gente tenta convencer os outros que a gente está certo. Não sei se você já conheceu, você mesmo já foi essa pessoa de que você tenta a todo momento convencer as outras pessoas de que você é a única pessoa que está certa. A sua opinião é o que vale. Aquilo ali que é a verdade. Na verdade, você está tendo um padrão de comportamento em que você está levantando muros para se proteger contra a rejeição. Porque se você tiver certo o tempo todo, as outras pessoas não vão ter como contestar e te rejeitar. Então, a gente precisa deixar a nossa vida convencer os outros que nosso coração está no lugar certo, em vez de a gente tentar convencê-los e nos defendermos a todo momento. Se você tem cuidado da sua própria defesa, eu peço que você se lembre que Jesus é o seu advogado. É Ele quem te defende. Você não precisa se justificar, você não precisa se defender, você não precisa dizer que você está certo a todo momento. A sua vida vai falar isso, entende? E o último padrão de proteção é quando você deseja comprar a sua proteção. Você acaba abençoando outras pessoas porque você as ama ou porque para fazer com que elas amem você. Não sei se você já viu pessoas em que elas querem fazer tudo por você, ela quer te dar presentes, ela quer te levar em tal lugar, ela quer fazer isso e fazer aquilo por você, mas talvez não seja apenas porque ela te ama, mas porque ela quer se sentir amado por você. Ela quer comprar o seu amor para ela não ser rejeitada quando ela errar com você, para ela não se sentir rejeitada quando ela fizer algo que não te agrade. Ela vai tentar a todo momento te comprar. Então, existe esse padrão de comportamento, esse padrão que levanta muros de proteção contra a rejeição. E a gente precisa entender que a rejeição, ela pode estar aí presente na sua vida, mas não há poder que vai poder te afetar se você crê apenas no que Deus diz a seu respeito, apenas naquilo que o Senhor já falou sobre você, que você é amado, que você é perdoado, que Ele não te rejeita. Quando você entender isso, você vai arrancar essa raiz de rejeição e você vai restabelecer a sua identidade em Cristo. Só que você precisa entender que a cura, muitas vezes, ela vai ser um processo doloroso, porque às vezes a gente quer que o Senhor intervenha na situação, que o Senhor não permita que a gente passe por situações onde a gente é rejeitado, mas o real amor, ele não alivia a dor. Por isso que o Senhor muitas vezes permite que a gente sofra, que a gente sinta dor, que a gente passe por momentos desafiadores, porque
a gente precisa ter uma atitude de enfrentar aquela situação, para que a gente se cure, para que a gente se liberte, para que a gente saia daquele lugar. Porque se simplesmente o Senhor evitasse com que a gente sofresse, a gente não ia aprender, a gente não ia ter estrutura para suportar os processos da vida. Então, o amor, ele não vai aliviar a nossa dor. O Senhor, ele não vai aliviar a nossa dor, muitas vezes, mas a gente precisa enfrentar aquela situação. A gente precisa enfrentar a raiz da rejeição e entender que aquilo ali não nos define, que nós somos amadas, que nós somos filhas, que o Senhor não nos rejeita e que todas essas mentiras, todos esses padrões de comportamentos precisam ser mudados. Nós precisamos confiar no Senhor e não na opinião das outras pessoas ao nosso respeito, entende? E Deus, ele não nos rejeita por causa das nossas imperfeições e fraquezas. Na verdade, ele usa as nossas imperfeições e as nossas fraquezas para que o nome dele seja glorificado. Porque quando nós somos fracos, é que o Senhor coloca a força dele em nós e nós conseguimos avançar através dele e não através do nosso próprio braço. E é isso que o Senhor ele deseja, que a gente confie nele, para que nenhuma raiz de rejeição prevaleça mais sobre a nossa vida. E é isso. é, eu trouxe um resumo assim do livro, dos temas, e que o Senhor ele trate ao seu coração e ele te ajude a enfrentar e a vencer toda raiz de rejeição.